natureza não tem nada a ver com planejamento. Ele disse o seguinte: a biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a impressão de terem sido planejadas para um propósito. Eu discordo dele porque elas não dão a impressão. Elas foram planejadas dessa forma. Não é uma questão apenas de ideias. Então, só para, dentro dessa área rapidinho aí para terminar, essas duas principais são os dois primeiros capítulos, os outros eu vou andar mais rápido porque são mais simples, em termos não do conteúdo, mas das ideias principais. A ideia praticamente, que eu procuro mostrar no livro, é que o design inteligente, você, ao estudar design inteligente, deixa eu voltar de novo, o Tico e o Teco estão pensando muito rápido. O Tico e o Teco são os dois neurônios que funcionam quando você está com torcicolo, os outros são todos paralisados. A teoria do design inteligente, ela trata da questão dos sinais de inteligência. Para explicar esses sinais de inteligência, a origem deles, você tem que entrar no criacionismo, tem uma fonte de criação. Para explicar o criacionismo, você precisa de uma criação especial, porque o criacionismo trata de uma forma geral apenas desses sinais de planejamento que nós encontramos, a ideia de uma criação, mas ele não trata especificamente ou necessariamente de um criador. É na criação especial que você encontra a ideia do criador, que houve essa criação toda, ela faz parte de um planejamento especial. Essas três áreas aqui nós podemos tratar dentro de aspectos científicos. É interessante porque eu estava numa discussão há pouco tempo atrás, uma pessoa numa universidade perguntou: e você sabe qual é o criador certo? Eu falei: eu sei, mas é a minha aposta. Eu falei assim: ainda bem que você disse que é a sua aposta. Eu falei: só que a minha aposta é a certa. Então, de vocês eu não sei qual é. Então, dentro da ideia principal é o seguinte: aceitar que existe um criador é algo científico, nós tratamos com evidências, nós olhamos complexidade mesmo, por exemplo, computadores, uma canetinha que aponta o laser, projetor de mídia, até as cadeiras ao nosso redor, todas essas coisas, nós entendemos que elas não são fruto de processos aleatórios naturais, literalmente foram criados. Então, aceitar que existe um criador é científico, não é algo nada absurdo. O problema é que aceitar quem é o criador, esse é o aspecto religioso. Daí nós entramos na questão da religiosidade. Então, quando nós discutimos quem é o criador, a história é totalmente outra. Bom, isso é um pouquinho a respeito dos dois primeiros capítulos. Deixe-me tratar dos outros 5, porque o último é só a conclusão. Bem rapidinho, só para pensarmos um pouquinho a respeito dessas questões. Primeiro, quando eu trato no capítulo 3 da origem do universo. Qual seria a origem do universo? Para entendermos um pouquinho a origem do universo, temos que ter uma ideia do tamanho desse negócio aí. Então, algo que é muito interessante, nós sabemos que hoje, por exemplo, nós temos 8 planetas no sistema solar e 8 planetas anões. Aqui estão eles e devem ter mais 2 ou 3 sendo acrescentados nesses próximos meses, segundo a informação que nós temos. Então, o número de planetas anões está aumentando rapidamente. Daqui a pouco vai ter mais planeta anão do que os próprios planetas do sistema solar. Algo que é muito interessante que nós temos também, em termos de tamanho, se você parar para analisar, eu peguei um dos planetas anões, que é o Quaoar, já tem sido estudado há praticamente 5 anos, então a órbita dele está bem definida. Então, do Sol até Quaoar, são aproximadamente 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Vamos colocar isso em termos práticos. Isso seria apenas 7/10 de um milésimo de um ano-luz. Vamos colocar em termos mais práticos ainda. Para ir do Sol até Quaoar, viajando-se com uma espaçonave à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 5 horas e 55 minutos para você percorrer essa distância. De ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos só de ida, mas 29 anos de volta seria a viagem da sua vida. Literalmente, sobraria muito tempo para outra coisa. Ou seja, dá para entender por que a gente não manda astronauta para lá e para cá com essa facilidade. Se fosse possível percorrer essa mesma distância usando um avião supersônico tipo do Concórdia, mais ou menos 2.200 km por hora, demoraria 332 anos só de ida. Isso para percorrer o quê? 7/10 de um milésimo de um ano-luz. Se a gente pudesse ir com um avião convencional, a 800 km por hora mais ou menos, seriam 913 anos. Para aqueles que são fissurados com Fórmula 1 como eu, a 300 km por hora, nada mais do que 2.434 anos para você percorrer a mesma distância. E se você desejar ir com seu carro a 100 km por hora, sem pedágio e sem lombadas, demoraria aproximadamente 7.300 anos para você chegar lá. Eu gosto de brincar um pouquinho, porque a física é uma área fascinante. Olha a pergunta que me fizeram e a resposta foi simples. Para ir de jegue, dá para ir também. Demoraria uns 2 milhões de anos, caso ele não ficasse aperreado. Agora, o que é interessante sobre tudo isso?
Dá para ter uma noção desse negócio? Tudo isso para percorrer o quê? 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está aproximadamente 4,34 anos-luz de distância da gente. De ônibus espacial demoraria 18.000 anos para você chegar na estrela mais próxima. A galáxia mais próxima, galáxia de Andrômeda, ela está a aproximadamente 2,54 mil milhões de anos-luz da gente. Ou seja, viajando-se a velocidade da luz, demoraria 2,5 milhões de anos para você chegar lá. Isso na galáxia mais próxima. O universo conhecido, estima-se que ele tenha de 15 a 20 bilhões de anos-luz de raio. Dentro dele existem aproximadamente mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias de todos os desertos do nosso planeta. E a teoria do Big Bang diz que tudo isso começou num pequeno pontinho a 1 centímetro cúbico de diâmetro aproximadamente. Eu acho fascinante a proposta. Eu tenho que dizer para esse pessoal, grande a vossa fé. Porque realmente para colocar o universo inteirinho ali dentro, eu trabalho muito com a área de densidade de energia. Isso aqui é um absurdo, quando você pensa em qualquer coisa em termos de densidade de energia, ou seja lá o que for. Mas deixa-me dar um aspecto muito interessante, que eu estou apenas, isso aí eu trato no livro. Isso aqui vem do livro do Stephen Hawking, Universo numa Casca de Nós, na página 78. Ele coloca o Big Bang, daí ele coloca o desenvolvimento de tudo aquilo que aconteceu até hoje. Olha que coisa fascinante que ele coloca logo aqui no comecinho. Leis físicas desconhecidas. Então o Big Bang é científico, pelo menos ele é tratado como científico. Mas ele começa com leis físicas desconhecidas. Deixe-me dar alguns exemplos de leis físicas desconhecidas. Há cerca de mais ou menos uns 4.000 anos atrás, um povo saindo do Egito tinha que atravessar o mar. De um lado tinha o exército do faraó, do outro lado o mar, e o povo estava entalado ali no meio. O que aconteceu? Algo fascinante aconteceu. O mar se abriu, o povo passou no meio. Como? Leis físicas desconhecidas, obviamente. Outro fenômeno muito interessante que aconteceu também, tinha um certo cidadão que estava cortando uma árvore e de repente o machado dele caiu dentro d'água. E o machado afundou. Ele ficou desesperado porque o machado era emprestado, ele provavelmente não tinha dinheiro para comprar outro. Foi para um amigo dele, falou, meu amigo, o seguinte, meu machado caiu dentro d'água. Falou, não tem problema. Onde é que caiu? Caiu ali. Esse amigo dele me pega um galho e quebra um galho literalmente. Bate na água, o machado flutua. Eu conheço a lei do empuxo. O que aconteceu? Leis físicas desconhecidas. Outro fenômeno muito interessante, num casamento, acabou o vinho. Daí a mãe de um certo convidado falou assim, não se preocupe que meu filho cuida disso. Então o filho dessa senhora, não disse da Nossa Senhora, disse dessa senhora, foi lá e fez algo muito interessante. Pediu para que se enchessem 6 talhas de água, um negócio desse tamanho, mais ou menos, cabendo cerca de 100 a 120 litros. Encheram de água, daí ele falou para os servos que estavam ali, falou, pode levar e manda servir. Eu, se eu fosse um deles, acho que eu colocaria o dedo lá dentro só para via das dúvidas, porque eu pus água lá dentro, teria posto água lá dentro. É interessante, porque quando chegaram e mostraram essas talhas que originalmente tinham sido enchidas com água, o que havia ali dentro era vinho. Agora, a água é apenas hidrogênio e oxigênio, vinho tem carbono, tem nitrogênio, tem vários outros elementos químicos. O que aconteceu ali? Leis físicas desconhecidas. É interessante que o Big Bang começa com leis físicas desconhecidas, é chamado de científico, mas o Big Bang começa com milagre. Esse é o termo que nós conhecemos. Agora, isso não é dito. Agora, como uma teoria pode ser chamada científica se ela começa com milagre? Por que o criacionismo é religioso se a proposta inicial é de um milagre? E por que o Big Bang é científico se a proposta original é um milagre? Teria que ser também religioso. Então acho que é muito fácil nós tratarmos dessas questões, inclusive eu coloquei os 2 pontos bem simples ali para serem pensados. Algo que é muito interessante, que a gente discute muito com respeito ao Big Bang, é com respeito à idade do universo, que é mais ou menos a seguinte. Dentro da cosmologia evolucionista e a cosmologia criacionista, nós temos algo fascinante que tem sido estudado com a radiação de fundo, que é essa temperatura que tem sido encontrada de aproximadamente 3 kelvins no universo. Então, o universo lá fora, a temperatura média é 3 kelvins. Isso é mais ou menos a ideia de um corpo negro. O pessoal da física sabe do que eu estou falando. Não é buraco negro, é corpo negro, é outra coisa. Segundo a proposta naturalista, o universo teria começado com uma temperatura inicial de 10 elevado a 19 kelvins. Note que isso daí é uma pressuposição. E ele teria passado por um processo de resfriamento até 3 kelvins.
Agora, para você fazer o cálculo da idade, quanto tempo teria se demorado, o que o pessoal mais usa é o modelo Lambda CDM,